Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula na nossa Escola de Servos, o organismo de ensino da Casa do Pai, Igreja Cristã. Nessa aula, nós vamos falar sobre o segundo propósito de Deus para nós enquanto estamos aqui na Terra, que é justamente a comunhão. A igreja não é um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer. E comunhão tem a ver com amor ao próximo, comunhão tem a ver com o propósito de Deus maravilhoso do ser igreja. No nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da Casa do Pai Igreja Cristã, nós temos ali uma playlist que tem o título O Objetivo da Vida, e você vai encontrar ali, são 40 vídeos falando sobre a questão dos propósitos de Deus para nós. Inclusive, esse vídeo da comunhão que nós vamos assistir hoje na nossa aula aqui na Escola de Servos. Que Deus te abençoe tremendamente e o meu desejo é que você seja muito, muito, muito edificado. Deus te abençoe e vamos juntos em comunhão. Clique no link, compartilhe, clique no gostei, vamos juntos vivendo aí a bênção, a unção e o mover do Senhor, em nome de Jesus. Aproveite e abra a tua Bíblia comigo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 19. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 19, a palavra do Senhor, ela diz assim: agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Meu bom dia, meu querido irmão Gilson Vitorino. Deus te abençoe, Gilson. Caindo aí da cama, madrugando, acordando mais cedo. Minha irmã Miriam, querida, bom dia. Acordando aí mais cedo hoje, né? Para você aí, eu creio que deve ser 10h41 da manhã, aí na França, para nós aqui 5h41, e hoje por conta de compromissos profissionais estamos iniciando aí mais cedo. O texto que eu li com você foi esse texto de Efésios, capítulo 2, verso 19. Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Deus nos chama para fazermos parte da sua família, a igreja, a família espiritual de Deus aqui na terra. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, Paulo, ele fala também sobre isso. Vamos ler aqui então, eu vou publicar aqui para você e põe aí na tela: a família de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós fomos chamados não apenas para crer, mas fomos chamados também para participar. Repita comigo: eu fui chamado para participar. Você não foi chamado apenas para a fé, você foi chamado para ser família de Deus. Porque quando Deus fez o homem lá no Éden, e não havia problema nenhum, Deus foi fazendo as coisas, e o texto diz lá em Gênesis: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E chega uma hora que Deus fala assim: não é bom. A primeira coisa que Deus falou, não é bom, foi quando ele viu o homem sozinho. Gênesis 2, verso 18. Não é bom que o homem esteja só. Eu e você fomos criados para vivermos em comunidade. Nós fomos moldados para o companheirismo. Nós fomos formados para sermos uma família. Por quê? Nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho. J.M. Simmel, escritor americano, escreveu um livro, eu acredito que foi na década de 70. Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. E esse livro retrata essa verdade
que eu estou compartilhando com você hoje. Quando nós olhamos para a palavra e nós vemos ali os grandes heróis da fé, nós não vemos um eremita solitário. Nós não vemos um santo isolado dos outros crentes, privado da companhia dos seus irmãos. Não, não. A Bíblia ela é clara quando ela fala, nós somos ajuntados, reunidos, edificados, juntos. E que seremos arrebatados juntos também. A boa notícia que eu tenho para você hoje, 18 de janeiro, madrugando às 15:45 da manhã, é que você não está mais por conta própria. Para eu e para você, não há carreira solo. O nosso relacionamento com Deus, ele é pessoal. A salvação é individual, mas Deus nunca quis que nós fôssemos particulares. Por quê? Deus preparou para mim e para você uma família, e nessa família nós estamos unidos, ligados a outros crentes, e faremos parte um dos outros por toda a eternidade. Fomos formados em um único corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Assim como a minha mão, graças a Deus por isso, está ligada ao meu braço e os meus dedos ligados à mão, assim eu e você estamos ligados como família de Deus aqui na terra. Porque, como eu disse no começo desse devocional, seguir a Cristo inclui integrar, não apenas acreditar. E é curioso, porque a palavra membro, ela vem da origem cristã, mas que com o passar do tempo ela foi esvaziada daquilo que é o seu significado original. Hoje, nós nos tornamos membros de muitas coisas. Você pode ser membro de um partido, você pode ser membro de uma loja por conta da fidelização do cliente. E muitas pessoas têm esse entendimento quando se fala de igreja. Ah, eu sou membro por quê? Porque o meu nome está no hall. No hall de quê? Na lista de quê? Na lista de membros. Mas ser membro do corpo de Cristo vai além. É uma expectativa maior. Para Paulo, quando ele fala ali que somos membros do corpo, sabe o que ele está dizendo? Ele está usando a seguinte palavra: você é um órgão vivo desse corpo, você é uma parte indispensável, interconectada a todo o corpo de Cristo. E nós precisamos viver esse resgate bíblico. Precisamos praticar o significado da palavra ser membro. Por quê? A igreja é um corpo, não é um templo, um edifício. A igreja é um organismo, não é uma organização. E agora, para que a minha mão seja mão, ela precisa estar ligada aonde? No corpo. Para que a minha perna cumpra o seu propósito de ser perna e sustentação e locomoção, ela precisa estar ligada no corpo. O mesmo ocorre comigo e com você, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Eu e você fomos criados para funções específicas. Mas o que nós temos visto é que perdemos esse propósito de comunhão, esse propósito de serviço, quando não estamos agregados à igreja local. Hoje, queridos, são tantos afazeres, são tantas coisas, estamos tão cansados, que não temos mais tempo para a igreja. E o que acontece é que muitas vezes
Tratamos a igreja como um amuleto. Quando eu preciso de uma bênção, eu recorro à igreja. Quando eu preciso de um livramento, aí então eu recorro à igreja. Ou recorro, muitas vezes, nem mesmo a um culto, mas hoje pela praticidade, a uma reunião virtual, a uma pessoa. E aí eu faço uma pergunta para você, a igreja continua onde ela sempre esteve, mas a pergunta de Deus para mim e para você é, e você, onde você está? A igreja continua desempenhando o seu papel, seja online ou seja virtual, mas a pergunta de Deus nessa manhã para nós é essa, e você, membro vivo do corpo de Cristo? Cada parte tem o seu sentido no corpo, como um todo, e não o contrário. É o corpo de Cristo, formado por quem? Formado pelos escolhidos, por aqueles que Deus já sabia o que eles iriam ser no corpo. E o nosso significado, o sentido da nossa vida, ele só é encontrado 100% quando nós estamos ligados ao corpo. Um dedo amputado, cortado, largado sozinho, ele não é corpo. Ele não existe. Pelo contrário, ele morre. E assim, nem eu nem você podemos existir por nós mesmos. Olha que coisa séria, querido. Esse devocional hoje traz um alerta para mim e para você. Talvez por isso que a gente já tenha começado tão cedo. Talvez por isso. E eu estou falando aqui comigo mesmo. E esse alerta é para que eu e você não sejamos simplesmente o órgão desligado do corpo, desligado do sangue vital de Cristo Jesus. A nossa vida espiritual, ela se acaba, ela deixa de existir. Por isso que o diabo investe tão pesado contra a igreja, investe tão pesado contra as coisas de Deus. E aí então, no seu intento, o que ele tenta? Satanás tenta nos fazer sermos descuidados, atenção a isso, com as coisas da igreja. Porque ele sabe, se você é descuidado com a tua relação com Deus, com as coisas da tua família espiritual, tudo o mais vai começar a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é algo irrelevante. Não, não. Não é algo que você pode assim tratar despreocupadamente. Não, querido, querida, a igreja é o plano de Deus para esse mundo. Lá em Mateus 16, 18, o que Jesus fala? Edificarei a minha igreja e os acessos do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem vence o inferno é a igreja. A igreja é indestrutível. A igreja, ela é eterna. E ela vai sobreviver a tudo, assim como a tua função dentro do corpo vivo de Cristo. A igreja é tão importante que Paulo, quando fala do marido amar a esposa, ele usa, qual é a metáfora? A metáfora de Cristo. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou quem? A igreja, que entregou-se por ela. Efésios 5, 25. E é a mesma Bíblia que chama a igreja de noiva de Cristo, de corpo de Cristo. Eu não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: Senhor, eu te amo, tá? Mas eu não gosto da tua noiva. Eu te aceito, mas eu rejeito o teu corpo.
E é isso que nós fazemos quando nós desprezamos ou depreciamos a igreja, quando nós reclamamos dela. E o que Deus nos manda fazer? Amar a igreja. Assim como Cristo amou, amem a vossa família espiritual. E aí, querido, querida, o que eu vejo é que muita gente usa a igreja, usa o pastor da igreja, mas não a ama. Quando ele tem uma necessidade, aí ele corre. Mas durante todo o dia a dia, ele não está preocupado com o corpo de Cristo. E é curioso que quando a gente olha assim para a Bíblia, salvo raras exceções, a igreja é sempre mencionada na Bíblia como sendo uma congregação visível, uma congregação local. Na igreja chamada primitiva, quem é que não pertencia a um grupo local? Era aquele que estava sobre a disciplina da igreja, por causa de um pecado público flagrante. Você pode ver isso quando Paulo escreve aos Coríntios, quando Paulo escreve à igreja da Galácia. Ele fala justamente sobre isso. Então, um cristão sem igreja, ele é o órgão sem corpo, é o fígado desligado do corpo, um coração que não tem para que pulsar porque não tem corpo para bombear sangue. É como ovelha sem rebanho, é como criança sem família, é uma situação anormal, porque o nosso chamado é para pertencermos à casa de Deus, porque somos irmãos em Cristo. O que nós temos visto nesse tempo é uma independência, um discurso de individualismo que tem criado um forte sentimento de orfandade espiritual. É o crente coelhinho ou macaquinho que pula de igreja em igreja, de galho em galho, de moita em moita, sem uma filiação, sem uma responsabilidade, sem um compromisso. Não, mas eu posso ser um bom cristão e eu não preciso da igreja, eu não preciso frequentar. Eu vou dizer para você, Deus discorda disso de uma maneira veemente. Eu quero deixar aqui para você algumas razões irrefutáveis para nós sermos membros ativos e comprometidos de uma comunidade local do corpo de Cristo. A primeira coisa é a questão da nossa família eclesiástica. Eu não tenho como ser corpo de Cristo isoladamente. Eu preciso dos meus irmãos e os meus irmãos precisam de mim. Juntos, nós somos o corpo vivo de Cristo. E é tão importante essa questão da igreja, porque olha o que Deus fala: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força e ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que você aprende a amar o teu próximo? É na igreja. É na igreja que você aprende a se interessar pelos outros, a partilhar a tua experiência. É na igreja que você aprende a amar a você mesmo. É na igreja que nós aprendermos a sermos comprometidos uns com os outros. Uma outra razão é que fazer parte do corpo de Cristo vai trazer um desenvolvimento espiritual para você. Nós nunca vamos ser maduros espiritualmente falando se nós
somos meramente espectadores, se somos passivos. À medida que eu me envolvo com a igreja, eu trabalho com a igreja, eu cresço. Eu cresço. Sabe qual é uma expressão muito usada na Bíblia? Uns com os outros. Entre si. Sabe o que é isso? Agrupamento. Agrupamento. A gente precisa mais do que uma teologia, mais do que Bíblia puramente para nós crescermos. Nós precisamos uns dos outros. O corpo de Cristo precisa de você, porque Deus tem uma função específica para você desempenhar na sua família. Isso se chama ministério? Amém. Para isso Deus te deu talentos. E essa missão, ela precisa ser desenvolvida enquanto nós estamos aqui na terra. É a família de Deus que vai te sustentar. Porque nenhum de nós está imune à tentação, querido, querida. Nós, enquanto estamos na terra, estamos sujeitos ao pecado. Mas é a igreja que nos fortalece, é a igreja que nos levanta. O diabo ama um crente afastado, desligado da vida do corpo, isolado da família de Deus. O diabo ama, adora quando ele encontra um crente que não compreende a liderança da sua igreja. E eu quero orar com você nesse momento. Quando uma criança nasce, mas antes eu quero falar uma coisa para você. Ela torna-se automaticamente parte daquela família de seres humanos. A família global, ok? Mas ela nasceu numa família específica. Ela tem um pai e uma mãe, onde ela vai ser nutrida, vai ser cuidada, vai crescer forte, saudável. Quando a gente nasce de novo, da água e do Espírito, nós fazemos parte da família universal de Deus. Mas nós precisamos estar ligados a uma família local. Igreja não é apenas um lugar para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. Vamos orar?